Boa noite para você que está entrando na nossa live de hoje. Hoje nós combinamos de falar sobre preocupação. Eu acho que não tem nenhuma pessoa hoje que não se preocupa com alguma coisa, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre preocupação. O que a preocupação gera nas nossas vidas e o que a falta dela também gera. Então hoje nós vamos conversar sobre os prós e os contras. Então quero convidar você a mandar essa live para todos os seus amigos. Então vamos lá, né? Esperar um pouquinho. É uma live muito importante sobre preocupação. Meu irmão Eli, a paz do Senhor, querido. Deus abençoe a sua noite. Dos meninos. Tia Tati. Deus abençoe vocês. Nós vamos falar hoje sobre preocupação. O que a preocupação gera nas nossas vidas, né? O que a preocupação tem causado nas nossas vidas? O excesso de preocupação. Então nós vamos conversar hoje sobre isso. Mas primeiro, antes da gente conversar a respeito, a gente precisa saber o significado de preocupação. O que significa preocupação? É uma preocupação, né? Mas as pessoas têm vários significados. Cada um pensa de uma forma, né? Cada um tem uma visão sobre preocupação. Então eu anotei algumas coisas aqui e creio que vai fazer sentido para você. Ou se não fazer sentido, pelo menos você já ouviu falar a respeito, né? Você já ouviu falar dessa maneira. Então, para a maioria, preocupação é um certo cuidado. A maioria das pessoas fala que está preocupado com alguém ou com alguma coisa porque tem cuidado com aquela pessoa ou com aquela situação. Outras pessoas já falam que é um certo temor. Preocupação, as pessoas dá ali o significado de temor. Para outras pessoas é ansiedade. Preocupação demais é ansiedade. Então, para vários tem um significado, né? A preocupação, ela tem tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Então, qual que é o lado positivo e qual que é o lado negativo? Então, eu creio que você já deve ter ouvido falar também que tudo demais passa, até as coisas boas, né? E preocupação não é diferente. Tudo demais passa, gera coisas ruins, né? Então, assim, comer é muito bom, né, gente? Se alimentar é muito bom, mas demais, além da conta, gera o quê? Obesidade, gera problemas na saúde, gera coisas negativas nas nossas vidas, né? Então, preocupação demais não é legal, gera consequências. Boa noite, Carolzinha, a paz do Senhor, que bom que você entrou.
Chama a galera aí, Carol, para assistir a live comigo. Aliás, com você, né? Chama as meninas aí, chama o Lucas, chama todo mundo. Um abraço para vocês. Então, preocupação demais gera consequências e consequências na nossa saúde. Gera consequência no físico, gera consequência no mental, no emocional, no espiritual, gera consequência em todas as áreas das nossas vidas. Preocupação não é legal. Então, qual que é o lado positivo e qual que é o lado negativo da preocupação? Então, preocupação, qual que é o lado positivo? Quando o significado da preocupação é temor. Temor é o quê? É reverência, né? Então, temor a Deus quer dizer o quê? Você é reverente à pessoa de Deus, à santidade de Deus. Você tem temor, então quer dizer, você respeita a pessoa de Deus, a santidade de Deus, tudo que envolve o Senhor, você tem reverência, tem temor. Então, temor não é medo, temor é respeito, né? Você respeita o Senhor, você tem um certo cuidado com as coisas de Deus, você leva a sério as coisas do Senhor. Então, quando a preocupação tem esse significado de temor, é positiva, é positiva. Então, quer dizer, você tem temor, ok? Quando a preocupação tem um certo cuidado, né? A motivação da preocupação é cuidado com alguém ou cuidado com alguma situação, também é positivo, é um significado positivo. Então, a preocupação ali, no sentido de temor e no sentido de cuidado, ela é positiva, até ela é necessária. É necessário a gente ter temor do Senhor, é necessário a gente ter cuidado com as pessoas, né? Isso também demonstra amor. Então, a preocupação nessas duas motivações, ok, é legal. Boa noite, Kevin. Boa noite, Alaninha. Lindeza, um abraço para você, para Bianca e para Fran, as irmãs Silva Lopes. Então, quando a preocupação tem esse significado, ela é positiva. Quando ela está na motivação de temor, quando ela está na motivação de cuidado, né, ela é positiva. Quando que ela é negativa? Quando ela começa a gerar ansiedade, quando ela começa a gerar sufocamento, quando ela começa a gerar a falta de paz, aí ela é prejudicial. Aí ela não é legal, não tem nada positivo quando a motivação da preocupação te gera ansiedade, te rouba a paz, né? Te gera transtorno, te gera sufocamento, né? Então, assim, não é legal. Então, o que acontece? As consequências da preocupação excessiva, igual eu comentei aqui, tudo demais passa, tudo demais passa. Então, as consequências da preocupação excessiva são quais? Ela divide a nossa mente. Como? A gente duvida que aquilo vai ser resolvido, que aquilo vai ter um final feliz, que aquilo vai gerar algo positivo. Então, gera dúvida. Essa dúvida que gera, quer dizer, dividiu a mente da gente. Então, ela divide os nossos pensamentos. Por quê? Porque gera dúvida. Será que vai acontecer? Será que vai mudar mesmo aquela situação? Será que aquela pessoa mesmo vai mudar? Então, ela divide a nossa mente. Então, não é algo bom, não é algo positivo. Outra questão, ficar preocupado demais não resolve nada, não muda a situação, não muda a pessoa,
só te gera ansiedade, te gera transtorno, te gera sufocamento, mas não muda a situação. Então a preocupação, ela não, quando é excessiva demais, não resolve nada. Pelo contrário, ela bloqueia sua mente e te impede de procurar uma solução, de enxergar uma solução, de enxergar um caminho, né? Outra coisa, outra consequência grave que a preocupação excessiva gera, ela desvia o nosso foco, ela desvia o nosso propósito, ela rouba o nosso propósito, a gente fica perdido, fica desfocado. Quando a preocupação é excessiva, não resolve nada, te gera transtorno, te gera ansiedade, rouba a sua paz e, além disso, você perde o propósito, você perde o alvo, né? Você fica perdido, como se diz o ditado, né? Fica igual cego no tiroteio, não consegue enxergar ali uma solução, um caminho, um norte, né? Então, excessivamente a preocupação não é legal. Também ela te rouba energia. Como assim? Seus pensamentos viram um turbilhão, parece que está acontecendo uma guerra, né? Ali nos seus pensamentos. Então, você fica desnorteado, vai te roubando forças, vai te roubando energia. E aí gera uma mentira na sua mente que aquilo não tem solução, que aquilo não tem recurso, que não tem como resolver aquilo. E isso é uma mentira. Para tudo nessa vida tem solução. É como uma vez eu ouvi, e é verdade: enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Só depois que a gente morre que não tem como fazer mais nada. Mas se você está vivo, por mais difícil, por mais assim terrível que seja a situação, tem como resolver, tem como solucionar. Mayra, como que você sabe disso? Deus nunca nos deixa sem opção. Ele nunca te deixa sem propósito ali de saber como resolver aquela coisa. Então, preocupação excessiva te rouba energia, te rouba tempo, porque você fica pensando naquilo 24 horas por dia. Então, preocupação excessiva te rouba energia e te impede de enxergar uma solução, de enxergar um caminho novo, de ter um norte naquilo que você está tentando resolver, né? E quanto mais você tem essa preocupação excessiva, mais te gera um sentimento de fracasso, de destruição. Você tem aquela sensação que você não vai conseguir resolver aquele problema. Aí te gera um sentimento destruidor. E isso também é uma mentira. Eu já falei aqui em algumas lives que a nossa mente pra gente o tempo todo, que não tem solução, que não vai dar certo, que não tem como resolver. E isso é mentira. É mentira. Por quê? Porque o Senhor sempre nos dá opções. Ele sempre nos dá um caminho, algo para a gente fazer, para a gente resolver aquela questão. Mas a preocupação excessiva deixa a gente surdo, deixa a gente com os ouvidos tampados à voz de Deus. Então, preocupação excessiva não é legal. E o que geralmente hoje gera preocupação? Primeiro, a gente fica com medo, né? Medo de mudanças, medo de algo novo que está para acontecer, falta de controle da nossa vida. O ser humano tem prazer em controlar a vida. Então, quando a gente tem a sensação que a gente perdeu o controle da nossa vida, a preocupação excessiva vem. E ela vem e não vem positiva, ela vem gerando
várias consequências. Essas consequências que eu falei aqui, divide a nossa mente, gera dúvidas. Será que vai dar certo? Será que vai ter um resultado positivo? Será que vai acontecer mesmo? Será que a pessoa vai mudar? Será que vai mudar essa situação? Não resolve nada, ficar preocupado demais, não muda a situação fica do mesmo tamanho, do mesmo jeito, né? A situação fica do mesmo jeito, ficar preocupado demais. A gente desvia o foco do propósito. Preocupação demais faz você perder o foco, faz você perder o propósito. Não te deixe enxergar a solução. Nos rouba energia, nos sufoca e gera aquele sentimento de destruição. Então ela não é legal, não tem nada de positivo em preocupação excessiva. E a preocupação vem quando a gente vai começar algo novo, um projeto novo, um trabalho novo. Será que eu vou dar conta? Será que a gente vai dar certo? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que esse problema vai ser resolvido? Só, queridos, que o que acontece? Preocupação excessiva é o oposto da fé. É o oposto da fé. Por quê? Porque quando a gente fica preocupado de forma excessiva, a gente está falando para Deus que a gente não confia que Ele é capaz de resolver aquela situação, que Ele é capaz de dar um caminho, um norte, a gente está falando, gritando para Deus que a gente não confia que Ele pode mudar aquela situação, que Ele pode mudar aquela pessoa, aquela situação que você está vivendo, que está te roubando a paz, que está te gerando sentimento de destruição, que está te roubando energia, que está fazendo você pensar 24 horas nisso. Então a preocupação excessiva é um grito para Deus de que você não confia que Ele pode mudar aquela situação, que Ele pode mudar aquela pessoa, que Ele pode te dar um norte, um caminho. Mayra, onde que está isso? Lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24 até o 34. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Lá está essa afirmação. E lá o Senhor fala, se Ele cuida até dos passarinhos, que não planta, que não colhe, que não faz roupas, quanto mais nós que somos filhos. O Senhor supre cada uma das nossas necessidades. Então hoje, no tempo que nós temos vivido, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas perderam entes queridos, perderam a saúde por causa da pandemia, por causa do coronavírus. Mas olha, se você tem a sua preocupação excessiva na sua vida, em situação financeira, em situação da sua casa, entregue nas mãos do Senhor. Medita nessa passagem que eu estou te falando. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até o 34. O Senhor nos afirma, se Ele cuida até dos passarinhos, que não planta, que não colhe, que não trabalha, que não faz roupas, quanto mais nós, que somos filhos. Lá o Senhor ainda fala, homens de pequena fé. Então, eu quero convidar você hoje a abandonar essa preocupação excessiva e perder o controle da sua vida para Deus. É fácil? Não, não é fácil. Mas é um convite que eu estou te fazendo hoje para você perder o controle da sua vida para Deus. Deus não é pego de surpresa, queridos. Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. Ele sabe de tudo que nós precisamos
tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto emocionalmente e espiritualmente. A maioria de nós, quando a gente fica muito preocupado, qual que é a nossa tendência? Dá o nosso jeitinho brasileiro. A gente tenta de tudo primeiro, para depois falar com Deus, para depois a gente orar, para depois a gente ler a Bíblia, para depois a gente procurar saber qual a vontade de Deus, qual a opinião de Deus a respeito daquela situação. Então muita gente fala comigo que não sabe orar, que não consegue orar, que não consegue ouvir a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Mayra, eu não entendo a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para que te ajude a ler a Bíblia, para que te ajude a entender a Bíblia e seja persistente. Ele vai te ajudar, porque Deus é o mais interessado em falar com a gente. Deus é o mais interessado em nos dar soluções. Deus não tem prazer de ver filhos com preocupações excessivas. Deus não tem prazer nisso. Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele diariamente, que a gente pare, ouça Ele e aí tenha atitudes. Então, hoje eu quero falar com você. A preocupação positiva, quando essa preocupação tem a motivação de temor, de cuidado, de zelo, aí até é uma linguagem de amor. Quando a sua preocupação, a motivação da sua preocupação é o quê? Temor, cuidado, proteção. Mas quando a preocupação é excessiva, ela não é legal. Ela te gera transtornos, ansiedades, medos, falta de tempo. Quantas pessoas hoje têm falado, eu não oro porque eu não tenho tempo, eu não oro porque quando eu tenho tempo eu estou muito cansada, eu durmo, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Queridos, com muito amor e carinho, quando é prioridade para nós, nós arrumamos tempo. Você tem tempo de comer, não tem? Por quê? Porque comer para você é prioridade, porque senão você morre. Ler a Bíblia e orar também devia ser para nós uma prioridade, porque senão o nosso espírito morre. Então fica a dica para você hoje: entregue suas preocupações excessivas a Deus. Entregue as suas preocupações excessivas a Deus. Não permita que essas consequências tomem conta da sua vida. Deus não tem prazer na sua falta de paz, na sua falta de sono. Tem pessoas que perdem sono preocupando. Tem pessoas que perdem o apetite por causa de preocupação. Tem pessoas que perdem a alegria da vida de tanto que preocupa 24 horas por dia. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer nisso. Então eu quero convidar você hoje a entregar as suas preocupações nas mãos do Senhor, crendo que Ele tem cuidado de você, crendo que Ele está cuidando da sua casa, da sua família, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos, tudo que te envolve. Mayra, como que você tem certeza disso? Você é filho de Deus, Ele cuida. Como um pai, Ele protege, Ele zela. Não deixa as preocupações da vida, as preocupações diárias, te deixarem cego ao ponto de não permitir que você veja o cuidado de Deus na sua vida. O Senhor cuida de você 24 horas. Se você tem uma casa, se você tem o que comer, se você não está no hospital, se você não está doente, se você tem trabalho, se você tem a sua família aí junto de você, você é cuidado por Deus. Todas essas coisas
São sinais do cuidado do Senhor para sua vida, para sua casa, para sua família. Então não deixa as preocupações diárias, as preocupações financeiras tirarem de você aquela certeza e convicção de que Deus tem cuidado de você. Amém? Então, as preocupações, todos nós preocupamos. Não tem como nós não nos preocuparmos. Claro que a gente vai se preocupar, é claro que a gente tem preocupações diárias, mas o que eu estou tentando te dizer aqui é você não permitir que essas preocupações diárias te gerem consequências como ansiedade, como perca de paz, a perca de sono, a perca de alegria de viver. Que essas preocupações não te façam perder o foco, o propósito da sua vida. Porque Deus tem cuidado de você. Leia essa passagem que eu estou te falando. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 ao 34. Deus tem cuidado de você. Então, para nós terminarmos aqui, eu quero te fazer um desafio de você hoje, antes de você dormir, você entregar todas as suas preocupações aos pés do Senhor. Você realmente entregar, não é entregar e puxar de volta, não. Perca o controle da sua vida para o Senhor. Entregue nas mãos dele. Fala, Senhor, eu estou preocupada com isso, com isso, com isso e com isso. Por causa disso, disso, disso e disso. Descanse em Deus. Descanse no cuidado do Senhor. Descanse no amor do Senhor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Ore, peça ao Senhor que Ele cuida das suas preocupações. Faça o que estiver ao seu alcance para fazer, para resolver essa questão. Tudo que você puder fazer, faça. Mas o que não estiver ao seu alcance de fazer, entregue nas mãos do Senhor, que Ele fará. Lá em João tem um versículo que fala assim, onde Jesus nos dá essa certeza. Eu e meu Pai temos trabalhado até agora. Qual que é a revelação que traz para as nossas vidas? O Senhor sempre está trabalhando ao seu favor. O Senhor sempre tem trabalhado a seu favor. O verbo está no presente. Eu e meu Pai temos trabalhado até agora. Esse agora é sempre. Sempre. O Senhor sempre trabalha a seu favor. Eu gosto muito de um texto também que fala: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas incluem as coisas ruins também. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Deus é capaz de pegar uma tragédia e transformar numa grande bênção na sua vida, se você entregar suas preocupações nas mãos do Senhor, nas mãos daquele que tudo pode. Não há impossíveis para Deus. Entregue suas preocupações no altar do Senhor hoje e agora. Ok? Então, eu espero ter abençoado a sua vida. Eu quero orar por você agora e creio, em nome de Jesus, que você vai contar testemunho. Se vocês tiverem algum testemunho em relação a essa live, em relação às lives que eu tenho feito, me chama no WhatsApp. Eu vou deixar aqui meu WhatsApp pessoal. E eu amo receber testemunhos. Eu tenho
conversado com algumas pessoas que têm me contado, que têm sido abençoados, e eu quero receber o feedback de vocês. Vou deixar aqui meu WhatsApp, você pode me mandar testemunhos. Eu amo ouvir testemunhos quando eu sei que o Senhor alcançou vidas, porque esse é o propósito das lives que eu tenho feito, é para alcançar a sua vida, para alcançar a sua casa, a sua família. Amém? Então eu quero combinar com você hoje. Se você tem algum testemunho em relação às lives que eu tenho feito, me chama aqui no WhatsApp, que eu quero ouvir o seu testemunho lá no WhatsApp ou no direct também, você fique à vontade. Boa noite, tia Helena. Um abraço, querida. Que bom que a senhora entrou. Sara Davidson, um abraço também. Franciele Júlia, um abraço, queridíssima. Então, hoje nós falamos sobre preocupação excessiva. Não é legal. Preocupação excessiva é você gritar para Deus que não confia que Ele é capaz de resolver aquela situação. E isso é muito sério, queridos. Por quê? Porque o cristão vive pela fé. O cristão vive pela fé, e a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas a gente tem certeza que o Senhor está agindo, que Deus está colocando as mãos, que o Senhor está movendo os céus, que todas as vezes que você ora, o Senhor te ouve. E não existe oração que não é respondida, só aquela que não é feita. Então eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos aonde você estiver e a gente vai orar juntos. E em nome de Jesus, eu creio que eu vou receber vários e vários testemunhos aqui no direct e também no meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui para você me contar o seu testemunho dessas lives que eu tenho feito. Se você não tem assistido todas, confere lá no feed que está salvo. Sobre vários temas a gente tem conversado. E amanhã eu vou estar aqui novamente às 10 horas da noite com um novo tema. E amanhã eu vou postar para vocês nos stories, ok? Que vai ser surpresa. Amanhã, queridos, eu vou fazer um sorteio. Hoje não deu tempo de fazer, mas amanhã eu vou fazer um sorteio. E o número que eu tirar aqui, eu vou chamar a pessoa para conversar ao vivo comigo. Então, você fique atento aí, que se você for sorteado, eu vou te chamar aqui ao vivo para a gente conversar. Amanhã vai ter isso, hein? Então, entra aqui na live para você acompanhar. Então, feche seus olhos em nome de Jesus aí aonde você estiver. E vamos entregar as nossas preocupações no altar do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Senhor, eu coloco diante do Senhor cada um agora que está entrando. Cada um que entrou nessa live, Senhor, os que vão assistir depois. Senhor, eu oro para que o Senhor venha alcançar as preocupações excessivas das pessoas agora. Senhor, eu oro para que o Senhor venha tirar tudo aquilo, Senhor, que as preocupações têm gerado neles. Preocupações que geram, Senhor, ó Deus, sufocamento, que geram ansiedade, que geram medo. Senhor, eu coloco diante do altar da graça. Eu oro, Senhor, para que as pessoas possam sentir a paz que excede todo entendimento humano, que é a paz que somente o Senhor pode dar. Gera no coração delas, Pai, que o Senhor tenha cuidado da causa delas, que o Senhor tenha, Senhor, ó Deus, trabalhado a favor delas. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha, Senhor, aumentar a fé dessas pessoas. Eu oro para que no nome de Jesus elas venham testemunhar do agir do Senhor.
Pai, em nome de Jesus, vai, Senhor, de encontro à situação de cada um agora. A situação, Senhor, que tem gerado preocupação excessiva, que tem roubado o sono, que tem roubado a paz, que tem gerado transtornos. Deus, eu oro para que o Senhor venha agir agora em favor dessas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, na sua palavra, que o Senhor diz, ó Deus, que nós somos mais do que vencedores, muito mais do que vencedores, Deus. Nós cremos no agir do Senhor em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que você possa contar testemunhos aqui no direct e também no meu WhatsApp. Eu vou ter o prazer de ouvir, de ler, de conversar com você a respeito e vai ser uma bênção. Então amanhã nós vamos estar aqui novamente a partir das 10 horas da noite numa outra live a respeito de um assunto incrível. Acompanhe amanhã nos stories que eu vou deixar lá salva, ok? Se você sabe de alguém que tem sofrido muito com preocupação excessiva, manda essa live para essas pessoas. Eu creio que vai abençoá-las, eu creio que Deus irá tocá-las e também vai ser um ensinamento e eu vou aprender também com vocês, ok? Eu amo conversar com pessoas, porque eu creio que eu aprendo também, não só vocês recebem, mas eu também recebo, ok? Então até amanhã, em nome de Jesus. Boa noite.